Eu comecei a gostar de uma garota da academia só porque meu coração acelerava quando ela passava. Mas tudo saiu do controle. Eu nunca achei que fosse assim tão simples. Nunca pensei que uma sensação, um aperto no peito, pudesse bagunçar tanto a minha vida. Mas foi exatamente isso que aconteceu. O coração acelerava, as mãos suavam, o mundo parecia girar mais rápido toda vez que ela entrava naquela academia antiga do bairro. Meu nome é Rafael, tenho 38 anos, casado há 12 com a Ana. Temos 2 filhos, o Lucas, de 9 anos, e a Clara, que acabou de fazer 6. Nossa rotina é corrida, trabalho o dia todo num escritório, volto para casa, ajudo com o dever de casa, janto com a família, e só então consigo um tempo para mim, que geralmente dedico à academia perto de casa. Ana e eu já passamos por muita coisa. Casamos jovens, tivemos filhos cedo, enfrentamos crises, mas sempre nos mantivemos juntos. Eu sempre achei que estava feliz, ou pelo menos confortável. Até aquela manhã de terça-feira, quando ela apareceu. Ela entrou na academia com uma energia que eu não conseguia ignorar. Era alta, com cabelos castanhos que caíam soltos nos ombros, um sorriso tímido, mas que parecia esconder uma história por trás daqueles olhos verdes. Algo nela me pegou de jeito. Não só um olhar rápido, era como se minha mente e corpo disparassem uma sirene que não sabia desligar. No começo, era só um crush bobo. Eu me pegava inventando desculpas para ir à academia em horários que ela estava lá, observando suas rotinas de exercícios, a forma como ela ajeitava o cabelo, como ela respirava entre as séries. Eu não era o tipo de homem que se apaixonava assim tão fácil, mas aquilo estava diferente. O que mais me assustava era que eu conseguia sentir meu casamento desmoronando por dentro, mesmo sem dizer nada para Ana. Ela percebia que eu estava distante, mas eu evitava conversas, com medo do que poderia confessar, até para mim mesmo. Durante meses, essa atração ficou só dentro da minha cabeça. Eu até tentei me afastar, mas era impossível. Ela era como uma música que você não consegue parar de ouvir. Até que uma noite aconteceu algo que mudou tudo. Eu cheguei em casa mais tarde do que o normal. Ana e as crianças já estavam dormindo. No silêncio da sala, meu celular vibrou. Era uma notificação estranha, um número desconhecido mandou uma mensagem para mim. Curioso, abri para ver o que era. Era um texto da tal garota da academia. Rafael, precisamos conversar. Não posso mais esconder isso. Meu coração congelou. Quem era ela para saber meu nome? E por que ela estava me mandando mensagens? Eu não conseguia pensar direito. Era medo, culpa, curiosidade e uma pitada de esperança. Comecei a responder, tímido. Ela dizia coisas que eu nem imaginava. Que sabia da minha rotina, que me observava há meses, que sentia algo parecido comigo. Era loucura? Ou algo real? Nos dias que se seguiram, as mensagens se tornaram mais frequentes, mais intensas. Ela dizia que queria me ver, me contar um segredo que mudaria tudo. Eu me sentia dividido, como se estivesse vivendo 2 vidas. Foi quando eu descobri o celular escondido. No meio daquela confusão, um dia fiquei em casa enquanto Ana saiu com as crianças para um passeio. Senti uma estranha vontade de olhar o telefone dela. Sempre tivemos regras de respeito, nunca fui do tipo que fuça coisas alheias, mas algo me empurrou a abrir. E ali estava, o que eu mais temia, mensagens trocadas com um homem, um tal Marcelo, cheio de palavras carinhosas, planos secretos e encontros que Ana escondia de mim. Meu mundo virou do avesso. Quem era Marcelo? Por que Ana escondia isso? Ela e eu estávamos juntos há 12 anos, éramos uma família. Será que ela também estava se sentindo sozinha? Não consegui dormir naquela noite. A mente fervilhava com perguntas sem resposta. No fundo, eu queria entender, mas também sentia uma raiva absurda. Eu estava com medo de confrontar Ana, mas também de perder tudo. E o pior, os filhos. Será que eu devia contar para eles? Deixar que entendam a complexidade dos adultos? Ou proteger a inocência deles e tentar salvar o que resta da nossa família? Agora, aqui estou,
preso num dilema moral que não me deixa respirar. Contar a verdade e destruir o que construímos? Fingir que nada aconteceu e morrer por dentro? Ou tentar enfrentar tudo e buscar uma nova forma de amor, mesmo que doa? Não sei mais quem eu sou, nem quem ela é. Só sei que meu coração nunca mais vai bater igual. Acordei no dia seguinte com uma sensação pesada no peito, como se tivesse levado um soco. O sol entrava pelas frestas da cortina, iluminando pedaços da nossa casa, mas nada conseguia clarear o turbilhão dentro de mim. Olhei para Ana, dormindo ao meu lado, o rosto calmo, tranquilo, alheio à tempestade que eu carregava. Por anos, aquela mulher foi meu porto seguro. Minha melhor amiga. Minha parceira de vida. E agora, parecia uma estranha que guardava segredos que eu não tinha direito de conhecer. Levantei sem fazer barulho e fui para a cozinha. Preparei café, tentei me concentrar, mas minha mente estava longe. Revi mentalmente as mensagens que tinha lido no celular dela. Marcelo. Quem era aquele homem? Por quanto tempo? O que significavam aquelas palavras doces e cheias de promessas? Tentei encaixar tudo na nossa história, nas horas que passávamos juntos, nas discussões que tivemos, nos sorrisos que ela ainda me dava. Algo me dizia que Ana estava tão perdida quanto eu. Mas eu não podia mais fingir. Durante os dias seguintes, a tensão dentro de casa ficou quase insuportável. Eu evitava olhar nos olhos dela, tinha medo de encontrar mais verdades escondidas naquele silêncio. No trabalho, minha cabeça não funcionava direito. A imagem da garota da academia, o celular dela, as mensagens, tudo isso me consumia. Até que, numa manhã, minha filha Clara me perguntou se eu ia à academia. Ela sempre gostava de me acompanhar na esteira enquanto fazia seu desenho. Naquele dia, hesitei. Papai, posso ir com você? Ela pediu, com um sorriso. Não consegui dizer não. Chegamos à academia, e lá estava ela. A garota que virou a razão do meu caos. Mas, para Clara, era só mais uma pessoa sorridente e amigável. Eu queria que minha filha visse o melhor em tudo, não as sombras que eu carregava. Enquanto Clara desenhava, observei Ana chegar com Lucas. A família toda junto, mesmo em meio ao meu vazio. À noite, tentei falar com Ana. Falei sobre cansaço, sobre distância, sobre como a vida tinha nos mudado. Ela disse que estava cansada também, que sentia falta dos velhos tempos, dos momentos só nossos. Eu sabia que não podia continuar assim. Naquela mesma semana, peguei coragem para confrontá-la. Esperava uma explosão, um choro, uma confissão. Mas Ana simplesmente olhou para mim com um misto de tristeza e resignação. Eu não queria que você descobrisse assim, disse, a voz baixa. Marcelo não é quem você pensa. Ele é meu irmão. Meu coração quase parou. Ela continuou, contando uma história que eu nunca ouvi antes. Marcelo estava doente, um câncer agressivo que consumia seu corpo e sua esperança. Ana vinha escondendo tudo para não me preocupar, para que eu não me sentisse mais culpado por estar distante, por não estar presente como antes. O amor que eu sentia pela garota da academia era minha própria solidão, a ausência de Ana, o vazio que ela tentava esconder para me proteger. Senti raiva. Senti vergonha. Senti amor. O dilema se tornou ainda mais cruel. Se eu contasse para os nossos filhos a verdade sobre Marcelo, eu poderia destruir a infância deles. Mas esconder poderia nos afastar de vez, nos aprisionar em mentiras silenciosas. A rotina mudou. As conversas ficaram mais abertas, mais sinceras. Começamos a cuidar do irmão dela juntos, como uma família que aprende a lidar com a dor. Eu ainda pensava naquela garota da academia, que não era tão desconhecida assim. Aquela aceleração no peito era um sinal, mas não de um novo amor, e sim do que estava faltando dentro da minha casa. Ficar, partir, contar, calar, eram opções que me dilaceravam a alma. Hoje, escrevo isso sem respostas claras, apenas com a certeza de que amar é, muitas vezes, navegar por tempestades sem mapas. E que, no fim, o coração acelera não só por paixão, mas por medo, por saudade,
por tudo que está por vir. Nos dias que se seguiram àquela conversa, tudo parecia um campo minado. A revelação de Ana sobre o irmão doente jogou uma luz diferente sobre aquelas mensagens e sobre tudo o que eu sentia na academia. Não era só atração, era carência, minha, dela, nossa. Mas o peso da mentira silenciosa não desapareceu. A casa, que antes era um refúgio, começou a se parecer com um palco onde cada um ensaiava o papel que o outro queria ver. Ana se dividia entre cuidar do irmão, dos filhos e tentar me alcançar. Eu, por minha vez, lutava contra o ciúme bobo da garota da academia, contra o medo de perder a mulher que eu amava, e contra a culpa por não ter percebido antes. À noite, quando as crianças dormiam, sentávamos na sala, com as luzes baixas, tentando costurar nossa relação com pedaços de verdade. Rafa, eu sei que você se afastou, ela dizia, a voz trêmula. Eu quis te proteger, mas talvez tenha feito tudo errado. Eu olhava para ela, com o coração apertado, sem saber se devia abraçar ou afastar. Em um desses momentos, Ana me mostrou fotos do irmão, Marcelo, o homem que eu imaginava ser um amante, era só um rapaz frágil, lutando contra a morte, com olhos cansados e um sorriso que tentava ser forte. Foi aí que percebi o tamanho do nosso erro, o silêncio havia nos afastado mais do que qualquer traição. E aquela garota da academia? Era só uma projeção do que eu sentia faltar. Um espelho do vazio que eu não tinha coragem de encarar. Mesmo assim, o dilema continuava. Os filhos? Eles estavam crescendo, percebendo que algo estava errado, mesmo sem saber o que era. Lucas fazia perguntas sobre por que mamãe parecia triste, por que papai chegava cansado e quieto. Clara chorava ao ouvir discussões baixas vindas do quarto dos pais. Eu queria proteger aquela inocência, mas a verdade batia na porta a cada dia, pronta para entrar. Uma noite, enquanto cuidávamos de Marcelo, Ana me surpreendeu com uma pergunta que me quebrou. Rafa, se eu morrer primeiro, você vai contar para as crianças? Vai dizer que eu fui embora por amor, ou vai esconder até o último dia? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Não havia resposta certa. Ou talvez a resposta que eu queria não era a que meus filhos mereciam. Mais uma vez, o coração disparou, não por uma garota bonita na academia, mas pelo medo da perda, da solidão e do futuro incerto. Nos meses seguintes, nos apoiamos no que restava, no amor que nos uniu, nas promessas que fizemos, nas lágrimas que compartilhamos. Marcelo se foi numa madrugada silenciosa, com Ana ao lado. Eu fiquei em silêncio, segurando as mãos dela, tentando ser forte, mesmo com o peito despedaçado. O funeral foi uma mistura de dor e alívio. A família unida, mas também dilacerada. Foi aí que o dilema se tornou ainda mais urgente. Como contar para os filhos? Que explicação dar para a ausência do tio que nunca conheceram? Como transformar aquela dor em aprendizado, sem roubar a infância deles? Ana queria esperar, dar tempo para que a ferida cicatrizasse. Eu, no fundo, sentia que precisava ser honesto, que eles tinham direito a saber a verdade sobre a vida, a morte, o amor. Mas também havia o medo. Medo de perder o que ainda tínhamos. Uma noite, acordei no meio do sono, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vi Ana dormindo, exausta, e senti a responsabilidade esmagadora de ser pai, marido, companheiro. Naquele momento, decidi que faria o possível para proteger nossa família, mesmo que isso significasse carregar meu próprio sofrimento em silêncio. Ainda vou à academia. Aquela garota continua lá, agora uma amiga que entendeu a minha dor sem julgamentos. Meu coração não acelera mais quando ela passa. Agora, ele bate forte por outras razões, pela coragem de enfrentar os fantasmas, pelo amor que ainda existe, e pela esperança de que, mesmo em meio à tempestade, a gente consiga encontrar paz. Mas o dilema permanece: contar a verdade, ou proteger o que resta da inocência dos nossos filhos? Confrontar o passado, ou tentar seguir em frente fingindo que nada aconteceu? Às vezes, a vida não dá respostas claras. Só nos deixa com perguntas que ardem na pele. E eu? Eu sigo tentando viver um dia de cada vez, amando a mulher que escolhi, os filhos que tenho,
e aprendendo a lidar com a fragilidade de ser humano. Porque, no fim, o que importa não é o coração que acelera por uma paixão passageira, mas o que a gente faz quando a verdadeira luta começa. Os dias depois do funeral de Marcelo foram um silêncio pesado. Ana e eu estávamos ali, lado a lado, mas parecia que cada um carregava um mundo diferente dentro do peito. Os filhos, por sua vez, buscavam respostas que não sabíamos dar. Lucas me perguntou, sem jeito, uma noite enquanto eu o colocava para dormir: Papai, por que o tio Marcelo foi para o céu e não voltou mais? Aquela pergunta me fez engolir um nó enorme na garganta. Eu queria dizer tudo, contar o que sabíamos, ser transparente. Mas, olhando para os olhos dele, tão puros, tão cheios de esperança, decidi escolher as palavras mais suaves que consegui encontrar. Ele ficou muito doente, filho. O corpo dele cansou, e ele foi descansar em paz. Clara, alguns dias depois, me perguntou se a mamãe também ficaria doente como o tio. Senti o chão sumir sob meus pés. Respondi com um sorriso forçado: Não, querida. Sua mãe está bem, ela vai ficar com a gente por muito tempo. Por dentro, sabia que estávamos todos fragilizados, navegando em águas turbulentas sem bússola. A rotina continuava, mas havia um buraco invisível que nada preenchia. Ana e eu tentávamos não falar sobre Marcelo, como se a ausência dele pudesse ser menor se fosse ignorada. Mas o segredo continuava a nos corroer. A decisão de não contar tudo para os filhos era um fardo que pesava a cada dia. Numa noite, Ana desabou em lágrimas e me disse: Não quero que eles cresçam achando que a morte é um monstro que assusta, Rafa. Quero que aprendam a respeitar a vida, mas com leveza. Será que fizemos a escolha certa? Eu não tinha resposta. Passaram-se semanas, até que numa tarde chuvosa, ao buscar as crianças na escola, Clara segurou minha mão e falou: Papai, você está triste? Por que você não sorri como antes? A pergunta dela, tão simples e sincera, me quebrou. Era como se eu tivesse deixado de ser pai para ser só um homem cansado e perdido. Naquela noite, sentei com Ana para conversar. Não dava mais para fingir. Precisamos contar para eles, Ana. Eles merecem a verdade, no tempo deles, mas merecem. Ana concordou, com medo e esperança misturados no olhar. No dia seguinte, chamei Lucas e Clara para sentar comigo na sala. Respirei fundo e comecei a falar, usando palavras simples, claras e cheias de amor. Vocês sabem que o tio Marcelo estava doente, não é? Ele lutou muito, mas o corpo dele não conseguiu mais. Ele não está mais aqui, mas isso não significa que ele foi embora de verdade. Ele está em nossos corações, e nós vamos lembrar dele com muito carinho. Os olhos dele se encheram de lágrimas, e eu também senti um nó apertando meu peito. Clara perguntou: A mamãe ficou triste por isso? Muito, respondi. Mas juntos, vamos ajudar ela a ficar bem. A partir daquele dia, a casa começou a respirar de novo. As conversas ficaram mais abertas, as lágrimas mais fáceis de serem derramadas, e o amor mais forte do que nunca. A garota da academia, aquela que fazia meu coração acelerar no começo de tudo, se tornou só uma lembrança distante, um sinal de que às vezes a gente confunde desejo com necessidade. Meu verdadeiro desafio era aqui, dentro daquela casa cheia de gente que eu amava. O dilema moral não era mais esconder ou fugir. Era aprender a lidar com a dor, a verdade e a esperança. Hoje, sei que amar é isso, enfrentar os medos juntos, contar as verdades difíceis, segurar as mãos que a gente não quer deixar escapar. E assim, com o coração ainda acelerado, mas por um motivo diferente, eu sigo vivendo. Com Ana, com os nossos filhos, com a memória de Marcelo, e com a certeza de que, mesmo no silêncio, o amor é a voz mais forte que temos.